Bom dia, meus amigos! O Bom Dia Busão de hoje vem com assuntos importantes e comoventes. Vamos a eles. Em meio às dificuldades do mundo de hoje, com tantos problemas, temos a obrigação de lutar por um mundo melhor. Hoje vamos abordar temas importantíssimos. As drogas, o crack, como acabar com esse grande mal. O salário mínimo do nosso país? Você acha ele justo? Drogas, o crack. Como acabar com esse grande mal? A droga, todos nós sabemos que é uma droga, literalmente, e que destrói diariamente famílias, destrói o amor e a felicidade de milhares de pessoas. Hoje, vamos falar de uma delas, do crack, que é uma droga que traz muita tristeza, lágrimas e mortes. É uma droga que geralmente é fumada, feita a partir da mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. É uma forma impura de cocaína e não um subproduto. O nome deriva do verbo to crack, que em inglês significa quebrar, devido aos pequenos estalinhos produzidos pelos cristais, as pedras, ao serem queimados, como se quebrassem. A fumaça produzida pela queima da pedra de crack chega ao sistema nervoso central em 10 segundos. Devido ao fato de que a área de absorção pulmonar é grande e o seu efeito dura de 3 a 10 minutos, com o efeito da euforia mais forte do que da cocaína, levando a um grau de violência absurdo. Após, produz muita depressão que leva o usuário a usar novamente para compensar o mal-estar, provocando intensa dependência. Não é raro. O usuário ter alucinações, paranoias, ilusões de perseguição. Em relação ao preço, é uma droga relativamente barata, comparada às outras. A forma do uso do crack também favoreceu a sua disseminação. Basta um cachimbinho, na maioria das vezes improvisado, como por exemplo uma lata de alumínio furada. Mas o estrago que faz é tanto ao indivíduo, é tão grande, tão triste, tão deprimente, que acaba na maioria das vezes levando à morte em um breve futuro. Destrói lares e torna a vida de milhões de pessoas verdadeiramente um inferno. Assim, muita atenção, muito diálogo com seus filhos, seus familiares, com seus amigos, muito amor, muita compreensão. Por mais difícil que seja entender um ao outro, isso é fundamental para uma vida de paz, tranquilidade e sossego. Gente, o Brasil e o mundo sofrem e muito deste mal hoje. Portanto, o pouco que puder ser feito por cada um de nós pode um dia resultar na diminuição considerada deste mal e na alegria de muitos lares. Portanto, faça a sua parte. Bom, a matéria de agora também nos faz pensar, refletir e organizar algumas ideias que eu acredito que já tenha passado pela sua cabeça e pela cabeça de muita gente. Vamos falar agora sobre o salário mínimo. O salário mínimo do nosso país, você acha justo? O salário mínimo é o mais baixo valor de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços. Também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender o seu trabalho. Apesar de existirem em praticamente todos os países do mundo, existem diversas opiniões sobre as vantagens e desvantagens do salário mínimo. Os defensores dizem que ele aumenta o nível dos trabalhadores e reduz a pobreza. Os opositores dizem que, se for alto o suficiente para ser eficaz, ele aumenta o desemprego, especialmente entre trabalhadores com pouca produtividade, devido à inexperiência ou deficiência, prejudicando assim os trabalhadores menos qualificados para o benefício dos mais qualificados. O fato é que ele existe. E os trabalhadores que vivem dele devem exigi-lo de forma eficaz. É um direito do cidadão. O salário mínimo é uma questão social importante, centrada na questão de mercados promoverem distribuição de renda para todos os membros menos aptos de força de trabalho. Para alguns, a solução óbvia é essa preocupação é redefinir a estrutura de salários mínimos politicamente,
com o intuito de atingir uma distribuição de renda socialmente preferível. Dessa forma, as leis de salário mínimo estão geralmente inseridas num contexto visando reduzir a pobreza. Apesar de os objetivos do salário mínimo serem largamente aceitos como desejáveis, há um grande desacordo sobre o valor do salário mínimo, se a questão é eficaz, se atinge realmente os objetivos. Desde que começou a ser posto em prática, o salário mínimo tem sido uma política pública altamente controversa e tem recebido muito menos apoio de economia, em geral, do que o público amplo. Apesar de décadas de experiência prática e pesquisa econômica, a discussão sobre os custos e benefícios dos salários mínimos ainda continuam até hoje. E para você, pare e reflita sobre essa questão. O salário mínimo é favorável aos brasileiros? Ele ajuda na distribuição de renda verdadeiramente? Favorece? E favorece a quem? Todos temos que estar sempre ligados em tudo o que acontece no mundo da política para reivindicar os nossos direitos, podendo assim, de alguma forma, podermos melhorar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Eu acredito que o salário mínimo vale a pena sim, mas de repente podemos mudar os seus valores. É sempre bom ser discutido para chegarmos a uma conclusão em comum. Existem vários assuntos sobre os quais devemos refletir de verdade e por isso o canal do ônibus coloca em pauta todos os dias esses assuntos para vocês. Hoje realmente falamos de assuntos importantíssimos. O Bom Dia Busão vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com muito mais. Não deixem de nos acessar. Tem grandes novidades no site www.canaldoonibus.com. Além do Bom Dia Busão, temos o jornal Canal do Ônibus, que traz notícias fresquinhas para vocês. O Boletim Busão em Jogo, que te deixa informado no assunto que encanta todo o país, o futebol. Temos o Music Bus e muito mais. Um grande abraço e até amanhã.